Boa tarde, meus queridos e minhas queridas do nosso canal Orquídea Alegria. Meu nome é Beth Mota e hoje nós vamos falar desse líquido verde que se encontra aqui dentro desse nosso borrifador. Vamos contar a história dessa planta, que é uma história muito linda. Então começaremos assim. Era uma vez, há mais de 6.000 anos atrás, num país muito distante, vivia uma linda rainha. Asphodelaceae. Parece nome de família, né? E se eu falasse para vocês um outro nome? Aloe vera. Já ouviu falar nesse nome? E se eu falasse para você babosa? Esse você conhece. Esse você já ouviu falar desde pequenininho, né? Esse é o nome popular da nossa aloe vera, babosa. A família da espécie Asphodelaceae. Nome difícil, né? Esse nome, babosa, é porque ela tem uma baba. Então fica bem fácil, né? Babosa. Hoje nesse vídeo nós vamos falar da origem da babosa. Nós vamos falar sobre as espécies de babosa. Você sabia que tem muitas espécies? Para que serve? O que ela contém? E vamos fazer aqui junto com vocês aqui no canal um produto maravilhoso, juntinho. Fique até o final do vídeo para você aprender. Mas antes de falar da babosa, a gente precisa falar de uma mulher que tem muito a ver com a babosa. A mulher mais famosa do mundo. Você sabe quem é? Ela se chama Cleópatra. E durante esse vídeo, você vai entender por que a gente incluiu a Cleópatra no nosso vídeo. A Cleópatra, ela foi uma governante do reino ptolemaico. Estudou isso em história? Lá do Egito. Ela nasceu lá em Alexandria no ano de 69 a.C. Uma mulher branca, mas com traços europeus. Ela tinha muitas qualidades que muitas pessoas se inspiram. Como, por exemplo, ela era muito corajosa, ela era independente, ela era muito autoconfiante, ela tinha uma capacidade astuta. E ela manipulava as situações para favorecer a ela mesma, para se beneficiar. Ela foi a primeira rainha grega a falar o idioma egípcio. Imagina naquela época. Ela casou-se diversas vezes e teve alguns romances, como Júlio César, Marco Antônio, né? Essa gente aí da nossa história, né? Da Roma e etc. Ela era uma tinhosinha, por assim dizer. Aqui no Rio Grande do Sul tem um ditado que ele diz, é tinhosinha. Ela se preocupava demais com luxo, com beleza. A beleza dela era incontestável. E ela tinha também algumas preferências, como, por exemplo,
Sabe qual é o animal que ela tinha de estimação? Era um gato-cachorro. Um animal lá daquela época, existia esse animal, meio gato, meio cachorro. Era esse animal que ela tinha preferência. Mas ela tinha preferência por uma planta, gente. Ela tinha preferência por uma planta, e essa planta é a nossa babosa. Era a planta predileta da Cleópatra. Então vamos à primeira questão que a gente falou no início do vídeo, a origem da babosa. A origem da babosa, ela é africana. Essa planta, ela é consumida pelos egípcios para fins medicinais há mais de 6.000 anos. Por isso, gente, a história mostra que a Cleópatra, a rainha do Egito, tinha na aloe vera a sua planta favorita. Mas você sabe como que a babosa é conhecida? Eu vou responder essa pergunta lá no final do vídeo. Fique até o fim que você vai saber como ela é conhecida. É muito interessante você saber disso, viu? Bem, gente, e quantas espécies existem da babosa? A babosa existem cerca de 300 espécies. Bastante, né, gente? Aqui nós vamos citar algumas espécies da babosa. Por exemplo, se você tem Aloe humilis, se você tem Haui, Zebrina, Cinquantana, Humilis estinata, Polipila, Jacunda, Microstigma, Zanzibarica, Tiger, Rivai, Nobilis, Crobis, Grene, são nomes de babosa, gente. Mas nós vamos mostrar hoje para vocês aqui nesse vídeo 2 espécies, tá? Para a gente falar dessa maravilhosa planta. Vamos falar da Saponaria maculata, que se encontra aqui. Essa aqui. Vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. E vamos falar também da Aloe arborescens. Essa espécie é dela que nós vamos falar. Ela é uma espécie que está ameaçada de extinção, né? Se você até puder, tiver oportunidade, se não tiver em casa, plante uma muda de babosa. Você vai saber dos benefícios que ela tem nesse vídeo. É muito bom, gente. Então, vou mostrar para vocês a espécie que nós vamos falar dela nesse vídeo. Vamos contar, falar muito sobre ela e mostrar como podemos usar essa espécie na nossa vida, nas nossas plantas, nas nossas orquídeas e etc. Como eu falei para vocês, mostrando de pertinho a nossa babosa, essa aqui, a Saponaria maculata, né? Ou babosa sabão. Ela é maculata porque ela tem essas pintinhas. Toda planta que tem essas pintas. Olha o nosso avião, gente. Tá ele aí. Como ela tem essas pintas, toda planta que tem essas pintas, a gente chama de maculata. Agora vamos conhecer a outra, que é a nossa Aloe arborescens. E aqui está a nossa Aloe arborescens, que é com ela que nós vamos trabalhar hoje no nosso vídeo, tá? Essa babosa, gente, ela poderia estar um pouco mais no sol, tá?
mas infelizmente ela tá num canto aqui onde não toma muito sol e ela tá assim mais minguadinha, mas vai dar para trabalhar com ela. As folhas dela, se ela toma um pouco de sol, um pouquinho, né? Ela fica muito bonita, sua folha fica mais gordinha, mais grossa, né? E é com essa planta que nós vamos trabalhar hoje. Bem, então vamos para a segunda questão a ser respondida no nosso vídeo, que é: para que serve a babosa? Bem, a babosa, quem de nós não já se queimou, não já fez um machucado e a mamãe foi lá e colocou um pouquinho de babosa, e muita gente diz assim: passa a babosa que sara. Então, ela é conhecida por suas propriedades calmantes, cicatrizantes, anestésicas e antitérmicas. Ela também é anti-inflamatória, evita manchas, psoríase, caspa. Há estudo da babosa, gente, até contra o câncer. Olhem que interessante, hein? Mas uma coisa a gente vai falar para vocês. No nosso país, no Brasil, a babosa não é uma planta que ela tenha reconhecimento da Anvisa, pois, segundo eles, faltam estudos científicos. Uma pena, né? Porque em muitos países o uso da babosa ele é muito usado, tá? Em diversos medicamentos. Quero falar para vocês também que ela é contraindicada em mulheres grávidas e crianças, tá? Mas nós vamos falar nisso mais adiante, porque que não é bom o uso para as mulheres grávidas e crianças, tá? Então vamos continuar falando da nossa planta e vamos já fazer um produto maravilhoso para as nossas orquídeas, para as nossas plantas em geral, que você pode usar e ver o efeito que ela pode causar. Uma particularidade que eu gosto de mostrar para vocês é como ela é ornamental. Olhem que linda, gente. Eu tenho ela como uma suculenta aqui, ó, junto com as minhas suculentas nessa parede, ó. Diversas suculentas. E ela aqui em destaque. Maravilhosa, né? Como ornamentação, você vai ter uma planta linda também, além de todos os benefícios. Agora eu quero mostrar uma outra que ela também floresce, gente. Olha ela com flor. As nossas babosas também florescem. Vamos ver as flores de uma florida? Ela é aqui no condomínio onde meu filho mora, mas eu fiz questão de mostrar porque ela tá bem grande. Olha como ela fica grande, gente. Olha aqui a flor. É por isso que eu queria mostrar. Eu ainda não tinha visto ela com flor, mas a flor é muito linda, hein? Olhem, gente, isso é a flor da babosa, da aloe vera. Achei linda, linda, linda. Olha só o tamanho dessa planta. Ah, essa aqui dá pra tirar bastante nutrientes para as nossas orquídeas. Um show! Então, para retirar, a folha é muito fácil. Você escolhe uma folha mais forte e vem aqui com a faca e decepa, tá? Vem aqui com uma faquinha, né? E decepa a quantidade de folhas que você vai usar, tá bom? Então vamos lá, já retirei as folhas que eu vou precisar, então a gente vai para o próximo passo. Como vocês viram, a gente já está em outro cenário, porque esse vídeo requer, né, gente? Visto que a gente vai usar novamente aqui, ó, um liquidificador. Semana passada, no nosso outro vídeo, a gente já usou. Vai usar o liquidificador e os ingredientes necessários.
A nossa babosa tem 12 vitaminas, 20 minerais, 18 aminoácidos. Ela tem como, por exemplo, a vitamina A, B, C, E, cálcio, zinco, magnésio, selênio, fosfato. Mas, como nem tudo é perfeito, talvez seja um motivo de termos algumas precauções com esse produto. Vamos ver aqui o nosso produto. Com esse produto, ela contém, gente, uma toxina. Essa toxina presente na babosa, ela se chama aloína, tá? A aloína, ela está presente, né, na folha, no produto da nossa babosa. Então, nós vamos dividir e vamos aprender sobre 3 partes de produtos encontrados nessas folhas da babosa, tá? Que é onde tem essas vitaminas, tem esses aminoácidos, tem esses minerais, mas também, infelizmente, tem essa toxina chamada aloína. Vamos às 3 partes, então. A primeira parte, nós chamamos de, é chamada, né, de látex, ou látex. A segunda é a parte central e a terceira é a cutícula, tá? Então, vamos ver cada uma dessas partes. O látex, gente, é o suco extraído da parte externa da folha, tá? Esse suco, ele é um líquido de cor amarela, que vocês podem ver aqui, ó. Na folha branca que eu coloquei aqui, esse lenço, esse guardanapo, eu coloquei as folhas de babosa para escorrer. Essa é uma precaução muito importante, porque é esse líquido que é a aloína. Essa aloína, ela é tóxica, ela tem um efeito laxativo, ela causa intoxicação gastrointestinal. Então, quando você for usar essa planta, você retira essas folhas, deixa escorrer por cerca de 3 horas ou até mesmo de um dia para o outro, para escorrer essa parte tóxica que é a aloína, que é esse líquido que não é bom. Agora, a segunda parte, que é a parte central, que é a parte que também nos interessa, tá? Que é essa parte gelatinosa. Vamos pegar uma aqui, ó. Tá vendo, ó? Parte gelatinosa aqui dentro, ó. Que é a parte que nos interessa, tá, gente? Que é a parte boa da planta. Essa parte chama parte central, tá? Ela tem a capacidade de penetrar nas 3 camadas da nossa pele. É interessante falar que as 3 camadas da nossa pele, é bom aprender um pouco, né, gente? Ela é a derme, a epiderme e a hipoderme. Então, essa gelatina, essa parte gelatinosa, ela é capaz de penetrar nessas 3 partes, nestas 3 camadas da nossa pele. E a parte que é a terceira parte, que é a cutícula, é essa parte externa da folha aqui, tá? Essa parte é mais fácil, né? E a terceira parte que a gente quer saber, que eu quero dizer para vocês o que contém a babosa.
Então, a babosa, ela contém nutrientes. Esses nutrientes servem tanto para estimular como para hidratar. Aqui vocês estão observando a babosa que eu fiz a colheita ali junto com vocês, que eu tirei. Tirei aqui 6 folhas. Essas 6 folhas é porque, como ela é muito fininha, gente, eu tive que tirar bastante, tá? Vamos agora ao que interessa, ao verdadeiro objetivo desse nosso vídeo, que é mostrar para vocês o poder dela nas nossas plantas em geral, nas nossas orquídeas, né? Ele pode ser uma excelente alternativa como fertilizantes, pesticida natural, pode controlar pragas nas nossas plantas, nas nossas orquídeas e também é um hidratante maravilhoso. Então, depois de falarmos tudo isso, a gente vai lavar as nossas folhas. Depois de estarmos com a nossa babosa bem limpa, lavadinha, além do liquidificador e da babosa, claro, eu tenho aqui um borrifador, tenho aqui uma peneira, uma jarra e 2 orquídeas aqui, gente, que eu escolhi, que eu peguei ali, que eu ia fazer o resto do trabalho ali fora, ia molhá-las lá fora com o produto. Mas, infelizmente, tá chovendo muito e aí a gente precisa postar o vídeo hoje. Então, a gente vai fazer aqui mesmo. Vamos picá-las miúda para bater no liquidificador. Eu vou picá-las e aí vou mostrar para vocês. Prontinha. As nossas folhas já estão devidamente picadas. E eu quero lembrar para vocês que se vocês pegarem aquela babosa que tem aquelas folhas enormes, bem grandes, aquela lá, gente, vocês vão fazer em 2 folhas somente. Como essa minha era miudinha, ó, miudinha, mas ela tem bastante baba, né? Então, algumas pessoas retiram essas laterais aqui para bater no liquidificador. Como o tanino já foi retirado dessas folhas, a gente vai bater elas todinhas, sem retirar nada, tá certo? Então, foram 6 folhinhas, folhas menores, cerca de 30 centímetros, mais ou menos, cada uma. Nós vamos fazer em 2 litros de água. Então, vamos lá. Coloca um pouco de água aqui no liquidificador e vou colocar todas essas folhas aqui dentro. Todas essas folhas ali dentro. Vamos fechar o nosso liquidificador. Você coloca um pouco menos da quantidade de água que a gente vai precisar, porque para o liquidificador não ficar derramando. Então, agora nós vamos batê-las e vai fazer um pouco de barulho, claro. Mais forte. Ó, o suquinho lá como tá ficando verde, né? Pronto. Então, agora nós vamos coar.
Passando na peneira para coar bem. Assim nós vamos ter o nosso suco de babosa. Ó, se observarem aqui, vocês vão ver que fica esse bagaço, né? Esse bagaço, ele é muito bom pra gente colocar na nossa composteira. Você sabe por quê? Esse bagaço, ele favorece a multiplicação de bons micróbios na terra, criando um ecossistema saudável, né, para nossas plantas, para nossa terra. Então, olhe quanto benefício que a gente também pode colocar na nossa compostagem. Então, quando podar um pé de babosa, não ponha fora, tá? Porque ele é ótimo para essa multiplicação de bons micróbios na terra. Viram que interessante? Então, vamos guardar aqui o nosso bagaço para pôr na composteira. E agora, ficamos aqui com suco. Um suco verde. Maravilhoso. Vamos colocar dentro desse nosso borrifador. Depois de colocar o nosso suco verde no borrifador, a gente vai completar com água. Esse borrifador, gente, ele tem 2 litros, tá? Ele é para 2 litros de líquido. Então, a gente completa os 2 litros com água, de preferência água da chuva, tá, gente? A água da chuva é muito boa para usar nas plantas. Olhem só, cheinho, ó. Nosso borrifador tá cheio, então tem 2 litros aí. Agora vamos fazer o uso do nosso líquido verde que está aqui dentro do nosso borrifador. Eu escolhi aqui essas 2 plantas porque eram 2 plantas que estavam sem ser molhadas, porque elas ficam embaixo de uma marquise, mas como vocês podem observar, elas estão muito lindas. As folhas muito verdes, com brotação nova, uma brotação bonita, um vegetal maravilhoso. Então, vamos lá, gente. Você só precisa fazer isso aqui, ó. Pode molhar a planta em abundância com o líquido da nossa babosa. Molhe bem todas as folhas, molhe bem o substrato. Eu coloquei ali embaixo até um prato para mostrar para vocês como o líquido vai sair verde lá embaixo. Então, você molha bem até o líquido sair embaixo. Mostra assim que a sua planta foi molhada abundantemente. Molhe o vegetal dela inteiro, junto com todo o substrato. Aqui essa outra, que vamos, ó, estamos fazendo a mesma coisa, molhando bem as suas folhas. Pode molhar bem o vegetal, molhe bem o substrato com o líquido da babosa. Mas eu também quero saber de vocês, se vocês já fazem o uso desse produto, como vocês usam, compartilhe lá conosco as suas ideias. É muito bom a gente conversar e trocar ideias com vocês.
Viram como o substrato está bem molhado, bem regada? Faça isso a cada 15 dias na sua planta, pode fazer. Esse processo, gente, é um processo rejuvenescedor. Então, agora eu vou responder para vocês, porque nós vamos voltar um pouquinho lá para Cleópatra, para dizer a vocês que esta planta, a babosa, é símbolo, significa imortalidade. Não é à toa que essa rainha usava tanto a babosa na sua beleza, nos seus cabelos, na sua pele. Hoje a indústria de cosméticos usa muito a babosa também. E por que não elas podem deixar as nossas plantas lindas e muito floríferas? Gostou do nosso vídeo de hoje? Dê aí o seu like, compartilhe e aprenda muito, gente. Aprenda muito com esse lindo vídeo da nossa babosa. A planta da imortalidade, a planta preferida da rainha Cleópatra.